Senhor Jesus, muito obrigado por esse abraço que o Senhor nos dá nesse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as manhãs o Senhor vir renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria. Obrigado, Senhor. O Senhor não falha nunca. O Senhor não falta um só dia. A nossa fé é que é pequena. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente desconfia, mas o Senhor sempre vem, sempre está conosco. Principalmente, Mestre Jesus, nos momentos mais difíceis das nossas existências. O Senhor sabe exatamente o que me aflige, sendo que eu não falei para ninguém. O Senhor sabe o caminho que eu devo tomar, mesmo que eu esteja totalmente equivocado, totalmente cego para todos os lados. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Por independente do que eu fiz, do que eu aprontei, do que eu não fiz, obrigado, Senhor, por o Senhor não me julgar. Pelo contrário, pelo Senhor me acolher nesse momento mais frágil da minha vida. Obrigado, Senhor, por tirar do meu coração toda essa angústia, toda essa opressão, todo esse peso. E colocar, Mestre Jesus, o sol do entusiasmo, o sol da esperança, o sol da certeza que uma luz há de vir. Muito obrigado, Senhor, que eu e todos os meus irmãos desse país, desse planeta, encarnados e desencarnados, todos que estão em aflição, todos que precisam tanto de Ti, Mestre Jesus, venha nos envolver com o Teu amor, venha nos envolver com Tua paz. E que nessa manhã, nesse momento de estudo, a gente possa, Mestre Jesus, esquecer tudo lá fora, as preocupações, tudo aquilo que nos tira atenção, e permita, Mestre Jesus, nos momentos de estudo, abrir a nossa alma para o entendimento, a nossa capacidade de compreensão para receber o recadinho que o Senhor vai nos dar nesse dia, nessa gloriosa manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, queridos irmãos, ouvintes do programa espírita da Rádio Termal de Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina. Então, hoje, para o Momento Espírita, nós trazemos do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Então, nós abrimos no item 7, Utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não o espírito? Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna à razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais ponderadamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. São muitas tentações, muitas possibilidades que nós temos essa dificuldade de esquecer,
dessa parte do céu. Esquecemos que somos espíritos, que estamos aqui encarnados, que estamos aqui de passagem e, infelizmente, nós precisamos ainda de muito estudo, muito entendimento do Evangelho, das palavras do nosso querido Mestre Jesus. Então, continuando, produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável, e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde, quando empregados a propósito e com discernimento. Então vejam como tudo, nada é proibido, tudo que chega às nossas mãos tem que saber fazer bom uso. Tudo que nós exageramos, que é em excesso, realmente nos faz mal. E nós temos essa dificuldade para entender. Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, desfaze-te de todos os bens e segue-me. Não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Então nós temos que entender bem isso aqui. O apego é que nos prejudica, porque ele nos torna pessoas egoístas, deixando de lado esse tempo que a gente dedica a entender melhor, né, o Evangelho de Jesus, as suas palavras, os seus ensinamentos. Então, aquele moço que julgava-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos, e, no entanto, recuava a ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr às claras o fundo do seu pensamento. E ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo, não prejudicar a ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso, honrar ao pai e à mãe. Mas não tinha verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio, fora da caridade numa salvação. A consequência daquelas palavras, tomadas na sua mais rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna, como prejudicial à felicidade futura e como fonte de incontáveis males terrenos. E isso seria também a condenação do trabalho, que a pode proporcionar, consequência absurda, que reconduzia o homem à vida selvagem, e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. É o excesso, o abuso, a falta de controle, de equilíbrio, né, meus irmãos? Tanta coisa. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é sem contestação
um poderoso elemento do progresso intelectual. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade, e para facilitá-las é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações. Para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos, o homem teve que extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais rápida e seguramente, mas para fazê-lo necessitava de recursos. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como o havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência que ele a princípio concentra na satisfação de suas necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulo, nem pesquisas, com razão, pois é considerado elemento de progresso. Então, em tudo isso que a gente pode ver, o que nós temos que cuidar? Com o nosso comportamento, com a maneira que nós conduzimos a nossa vida, a maneira que nós conduzimos as coisas, os dons que temos, o trabalho, o limite, impor limite nas nossas vontades, nas nossas atitudes, tudo tem que ter um equilíbrio. Então, eu tenho até uma liçãozinha aqui no Minutos de Sabedoria do Torres Pastorino, que a gente fez uma live, que nos fala assim: evite o luxo supérfluo. Tudo que sobrecarrega o ambiente atrapalha a vida. Então, o excesso, novamente, seja sóbrio e natural. O artificialismo distorce e causa fadigas inúteis. Então, quanta coisa desnecessárias que nós trazemos para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para dentro do nosso lar. O tempo que nós usamos com essas coisas desnecessárias e deixamos de lado, às vezes, a família, a convivência com as pessoas, e damos mais valor a outras coisas. Então, o cuidado que nós temos que ter. Seja sóbrio e natural em tudo, desde a sua pessoa até o mobiliário de sua casa. Então, tudo que cai na nossa mão tem que ser bem utilizado. É difícil porque nós nos envolvemos com paixões, com emoções, temos ainda muito aflorado o orgulho, a vaidade, a arrogância em nossa vida. Então, essas emoções é tudo voltado para dentro de nós. Tudo que se apresenta no nosso mundo é necessário, mas tudo nós temos que aprender a lidar. Lidar com os momentos, com as situações, com as coisas que caem nas nossas mãos. Quem pouco tem é que procura mostrar mais do que possui. Então, o que entra aí? A arrogância, a vaidade, né? E também nós temos que estar atento, porque nós estamos aqui neste mundo de passagem. E o tempo que nós dedicamos ao crescimento do espírito, nós somos espíritos encarnados. Amanhã, quem sabe, estaremos na vida espiritual. E o que nós estamos levando daqui? É uma preocupação que nós temos que ter.
o que nós estamos deixando para nossas crianças, o que nós estamos deixando para o nosso mundo. Então, o tempo que nós ocupamos com os bens, o desapego, né, sem abusar, tudo que é excesso, tudo que a gente abusa nos faz mal. Então, como é que nós podemos fazer para nós impor limites e sabermos o que é necessário e o que é luxo, né? Então, nós temos que, não é a riqueza que é condenada, nada, mas o valor que a gente dá para as coisas, o valor que nós damos para as pessoas e para as coisas materiais. O que conta para a nossa vida é a nossa convivência com os nossos irmãos. Como utilizar da melhor maneira tudo que nós temos, que nós podemos dividir trabalho, oportunidades, tempo, dedicar o tempo nosso. Então tem tanta coisa, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso na sua criação. E nós somos suas criaturas. Então nós temos que fazer o nosso melhor, porque nós estamos aqui na Terra com uma grande oportunidade de crescimento. Então vamos aproveitar cada minuto, cada momento e ser muito grato a Deus. Lembrar sempre de à noite fazer a sua prece de agradecimento pelo dia. Ao amanhecer, pedir a Deus a proteção, a luz para que aquele dia seja um dia proveitoso para o nosso crescimento, que nós saibamos conviver da melhor maneira com os nossos semelhantes e fazer o nosso melhor, aproveitar essa encarnação, que é uma grande oportunidade da misericórdia divina. Então, meus irmãos, que essa pequena mensagem do nosso Evangelho possa nos trazer um pouquinho mais de luz para analisarmos, né, como estamos utilizando o que nós temos em nossas mãos, seja pouco ou seja muito, mas tudo que está nas nossas mãos é o que nós precisamos e temos que fazer bom uso. Então, meus irmãos, eu só tenho a agradecer ao nosso Centro Espírita Francisco de Assis de Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, que nos proporciona essas oportunidades de podermos conversar um pouquinho, de estudar esse Evangelho, que para nós é uma luz. No Evangelho nós encontramos todos os esclarecimentos, todas as orientações, as direções, as nossas escolhas, as oportunidades que Deus provê para nós é tão grandiosas que nós temos que só agradecer muito. E eu agradeço a Deus, a espiritualidade que nos acompanha, a falange de Francisco de Assis, a todos esses trabalhadores incansáveis da Seara de Jesus que estão sempre nos intuindo, nos protegendo, tentando nos auxiliar. E nós temos que ter olhos de ver, coração para sentir. Só gratidão a todos vocês por estarem aqui ouvindo essa mensagem, que nós possamos fazer o nosso melhor todos os dias. Gratidão, irmãos. Um bom dia a todos. Que Deus esteja no lar de todos vocês. Que assim seja. Então, meus irmãos, chegou o momento de fechar os olhos, de olhar-nos interiormente, de vermos quem somos realmente, espíritos eternos. E somos necessitados desse Mestre Jesus. Como diz a música, precisamos nos renovar. Elevemos os pensamentos, meus irmãos, a Jesus, rogando. Jesus, permita que nesse momento as bênçãos do mais alto, os medicamentos do laboratório divino, possam adentrar ao lar desse irmão que nos escuta. Tu sabes, Senhor, onde está a sua dor.
seja no físico, seja na alma. Que ele possa sentir o bálsamo caindo sobre ele, envolvendo, aliviando, acalmando, curando. Jesus amado, que essas bênçãos estejam junto aos seus familiares, aos amigos, aos entes queridos, aos amores. Que todos que estejam no pensamento desses irmãos sejam abençoados. E te pedimos, Jesus, que essa luz se expanda sobre esse planeta. Vá aos hospitais terrenos, aos hospitais do astral. Vá ao encontro do irmão que sofre, do irmão que está em seu lar também com medo, em pânico, que está com a fé diminuída. Te pedimos, Jesus, que essa fé aumente, que ele confie nesse Pai Criador, que nos disse, Jesus, que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele. E que no mundo teremos que sofrer, mas eu venci o mundo, disse Jesus, e também vencerás. Que nós possamos nos resignar diante da vontade divina, dos desígnios desse Pai, e recebermos a força, a coragem, a esperança, a sabedoria necessária para continuarmos os nossos passos terrenos com muita força, com muita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.